Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. O programa Cada Dia é o programa da família capixaba. Graças a Deus, né? O programa tem sido assim, consolidado. A gente tem recebido tanto retorno bonito, né? De pessoas que têm sido assim, encorajadas e abençoadas pelo programa. O programa de hoje tem muita coisa boa para você também. Antes que nós venhamos a anunciar o tema do programa de hoje, nós queremos que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. É um breve intervalo, não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O programa de hoje vai abordar um tema importantíssimo. É um fenômeno que tem atingido todas as igrejas evangélicas em nosso país, ao ponto de até uma expressão ser cunhada. É um neologismo, né? Exato, para designar o fenômeno, que é desigrejado. E o programa de hoje tem como tema desigrejado. O que é isso? Então vem a pergunta, pastor Hernandes. A igreja está fora de moda? É uma boa pergunta, pastor. Bom, é claro que não pode estar, porque se a igreja é uma instituição divina, Jesus instituiu a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus jamais pode estar fora de moda. Mas quando você fala igreja, isso pode significar outras coisas também, né? Porque por igreja a pessoa entende aquela organização, aquela instituição humana. A pessoa abriu lá na esquina um salãozinho e botou o nome de igreja, e bota vários nomes, e tantos nomes, até criativos demais. O grande aspecto, pastor Jailton, é que muitas daquelas que são chamadas igrejas, e até igrejas evangélicas, não têm nenhuma base na palavra de Deus, nenhuma estrutura de organização confiável. O que se prega lá não tem fundamentação bíblica. A teologia não só é fraca, mas é torcida. E quando a pessoa prega e não prega a verdade, quanto mais prega, pior fica. Porque a mentira ou a verdade torcida, que não passa de mentira também, adoece, produz efeito negativo. Então, muitas dessas chamadas igrejas evangélicas, elas estão produzindo doença espiritual, distorção espiritual, desvio espiritual. E a pessoa, por um momento, ela até que consegue achar que está indo bem, mas chega uma hora que a ficha cai, que a máscara cai, e aí vem o desencanto, aí vem a dor, aí vem a frustração, aí vem o desencanto com as coisas, e a pessoa corre o risco de jogar tudo no mesmo balaio, dizer, eu não quero saber mais de igreja,
quer saber de Jesus, de igreja não. E aí acontece o chamado fenômeno dos desigrejados. Pastor Hernandes, a igreja, a instituição, o CNPJ, salva? Boa pergunta, pastor. Parece-me que foi Agostinho de Hipona que cunhou essa ideia de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a organização, que tem CNPJ, que tem endereço, que tem geografia, que tem prédio, que tem placa. Nessa igreja visível, você tem lá dentro pessoas salvas e pessoas não salvas. Você tem pessoas que são ovelhas e outras que são lobos. Você tem trigo e você tem joio. Nós não temos competência para saber o que é joio e o que é trigo. Deus só que pode fazer isso. Só Deus pode fazer esse julgamento de valor pleno. Então, é muito importante entender que não é a igreja que salva, não é a instituição que salva. A igreja é uma agência do reino de Deus que prega o evangelho de Jesus Cristo e a salvação está em Cristo. Se essa igreja prega a verdade, o evangelho, as pessoas que ouvem o evangelho são salvas. Elas estão lá na igreja. Porque outras pessoas hoje, pastor, queriam seguir, não, eu creio no Senhor Jesus, estou salvo, não preciso de igreja. Só creio na minha casa. De vez em quando eu assisto um pastor virtual, até assisto Cada Dia Vitória. Eu gosto, mas igreja eu não quero. Não existe crente sem igreja. Não existe ovelha sem rebanho. Não existe membro sem corpo. Não existe salvo autossuficiente. Eu me basto, não preciso de ninguém, não quero também contribuir com ninguém. Essa não é a visão bíblica de igreja. É importante que o nosso telespectador tenha consciência de que para nós do programa Cada Dia é importante que ele acompanhe o programa, mas o fato dele acompanhar o programa, o fato dele indicar o programa, não significa que ele está isento ou dispensado de frequentar e participar uma igreja. Exato. Eu queria que o senhor abordasse essa questão, porque muitas pessoas, como o senhor mesmo disse, elas assumem esse papel de, não, eu sou crente em casa, eu já assisti o programa Cada Dia, não preciso ir à igreja. Essa é uma ideia equivocada e também fruto da distorção do ensinamento bíblico. É muito comum você escutar assim a pessoa dizer, eu vou à igreja buscar a minha bênção. É o crente consumidor. É o crente que pensa que ele é o centro do universo. É o crente que pensa que tudo gira em redor dele e tudo vive para atender a necessidade dele. Quando, na verdade, o culto a Deus não tem a ideia de ir buscar, mas de ir oferecer. Quando eu vou à igreja, eu vou para oferecer a Deus a minha vida, oferecer a Deus o meu louvor, oferecer a Deus o meu culto, oferecer a Deus o meu tributo de gratidão. Eu vou para ser uma bênção na vida das pessoas. Então, eu vou para oferecer. Quando a pessoa tem essa ideia de consumismo espiritual, ele vai só para buscar a bênção. É que é para ele. E aí ele diz, não, eu já estou muito abençoado, não preciso ir não. Porque a ideia dele é de buscar e não de dar. Quando, na verdade, o culto é uma oferta para Deus, é uma oferenda para Deus, é uma dedicação de quem somos para Deus. Não é isso que está lá em Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E, falando em culto, nós queremos trazer a você um convite especial. Venha cultuar conosco, junte-se a nós ali na primeira igreja presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Aos domingos, os nossos cultos pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. E a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas. Venha juntar-se a nós, venha cultuar conosco. Nós teremos a maior alegria em recebê-los. Como o pastor Hernandes costuma dizer, uma igreja de portas abertas, mas não só de portas abertas, uma igreja com o coração aberto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Desigrejado. O que é isso? Este é o tema do programa de hoje. Nós estamos falando sobre a importância da igreja, o papel da igreja, o lugar da igreja, a contribuição que a igreja tem a oferecer na vida das pessoas. Pastor Hernandes, eu já ouvi uma de suas mensagens quando o senhor faz uma analogia muito interessante entre a igreja e o sistema comercial dos nossos dias, quando alguns desvirtuam a igreja. O senhor chega a dizer que o púlpito está sendo transformado em um balcão, o evangelho em um produto e o adorador em um cliente. Explique-nos melhor essa questão. Pastor Jailton, é triste constatar isso, mas há muitas igrejas que se tornaram empresas. E o objetivo de uma empresa é lucro. E essas igrejas que caminham ávidas por lucro, porque os dirigentes dessas igrejas são os donos, os proprietários, está lá no CNPJ. Todo aquele patrimônio pertence à família. Então transforma o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócio, o evangelho num produto, os crentes em consumidores. E todo o trabalho é feito no sentido de arrecadar dinheiro. Então, se confunde, você não sabe se arrecada dinheiro para evangelizar ou se você evangeliza para arrecadar dinheiro. É por isso que alguns desses representantes aparecem na revista Forbes como alguns dos homens mais ricos. Por quê? Porque se torce a Bíblia. Eu já vi tanta coisa esquisita, da pessoa pega um texto e examinando o texto, lá pelas tantas ele inverte o texto para induzir a pessoa a dar o último centavo que tem no bolso. E muitas vezes aparecem muitos testemunhos. Eu estava desempregado, agora eu sou empresário. Eu andava de ônibus, agora tenho carro importado. Eu vivia à míngua quase, agora eu tenho muitos negócios. E aí você não vê uma palavra sobre eu era um pecador perdido, miserável. Deus perdoou o meu pecado. Eu tenho paz no meu coração. A minha família foi restaurada. Deus fez uma obra tão bonita de conversão, de transformação na minha história. Hoje eu tenho alegria de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Sou cidadão do céu, estou aguardando a volta do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira riqueza. Então, quando nós olhamos esse fenômeno de desigrejados, muito, pastor, tem a ver com essas pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que estão decepcionadas, porque não se conta na televisão daquela pessoa que deu o que não podia dar, que foi induzida de maneira errada à luz da Bíblia, e a pessoa ficou hoje na rua da amargura, a rua da amargura. Então, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Esse acho que é um desafio que nós temos feito lá na primeira igreja, com a conferência do Encontro da Fé Reformada, trazendo a consciência para nossa cidade, para nossa região, da importância de voltar para a palavra de Deus, voltar para as Escrituras, voltar para o evangelho puro e simples, pregar Jesus e este crucificado, e não ter outra mensagem a não ser esta, a boa nova da salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Pastor Hernandes, o autor da Epístola aos Hebreus diz no capítulo de número 10, no versículo de número 25, o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja tem uma mensagem
para o aqui e o agora, uma mensagem que é atual, uma mensagem que é prática. Exato. Mas a igreja também tem uma mensagem escatológica. Nos fale um pouco a respeito disso. Posso só contextualizar um pouquinho esse versículo? Perfeito, pastor. Quando o autor aos Hebreus escreveu esta carta, ele escreveu porque judeus tinham saído do judaísmo e abraçado o cristianismo, tinham crido no Senhor Jesus. E aí entra uma perseguição muito grande sobre a igreja. E essa perseguição atinge as pessoas de cheio. E muitos estavam perdendo seus bens, perdendo as suas casas, indo para as prisões. E aí o que é que acontece? Muitos desses crentes judeus, com medo da perseguição, estavam voltando para o judaísmo, deixando de frequentar a igreja. Às vezes as pessoas deixam de frequentar a igreja, pastor Jailton, porque estão passando por uma luta. Em vez de elas buscarem ainda mais a comunhão dos remidos na casa de Deus, elas se decepcionam, elas se afastam. Tem gente, na linguagem de Philip Yancey, ficam decepcionadas com Deus. Né? Às vezes aconteceu um problema também de relacionamento lá dentro da igreja, o irmão fez uma coisa que ele não gostou, falou outra coisa que a pessoa não gostou, falou, eu não vou lá mais também não, cheio de milindres. Então, quando nós vamos para a casa de Deus, nós estamos com os pés na terra, mas estamos com o coração no céu. Nós estamos aqui buscando ser cidadãos deste mundo, os melhores cidadãos para a transformação da nossa sociedade, mas a nossa pátria está no céu. O nosso tesouro está no céu. O nosso Salvador virá do céu e nos levará para o céu. Então, a bênção da igreja é que ela não é apenas uma igreja que olha para o aqui e para o agora. Ela nos faz levantar os olhos, como diz Paulo, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós aguardamos do céu o nosso glorioso Redentor. Há uma esperança viva, esperança viva. Isso é maravilhoso demais. O que o nosso telespectador pode esperar da primeira igreja presbiteriana de Vitória quanto ao seu compromisso com as Escrituras? A primeira igreja está fazendo 90 anos. E nesses 90 anos, esta igreja tem zelado, se esmerado em pregar com fidelidade à palavra de Deus. Não estamos ali para enganar as pessoas, para usurpar as pessoas. Estamos ali para servir as pessoas. E a maneira mais adequada de servir você é pregando, ensinando a você a palavra de Deus. Sem distorções, sem malabarismos, sem cair nas correntes perigosas de desvios doutrinários. Queremos ali ensinar para você com simplicidade, mas com profundidade também, com fidelidade, a palavra de Deus. Venha, confira, veja você mesmo, traga a sua família, participe com a gente. Nós queremos caminhar com você nessa gloriosa jornada de estudo, de mergulho na palavra de Deus, porque é a palavra que ilumina os nossos olhos, é a palavra que traz alegria para o nosso coração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
No programa de hoje, estamos abordando o seguinte tema: desigrejado. O que é isso? Um fenômeno que tem assolado, como eu disse no início, as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo de uma forma em geral. Pastor Hernandes, qual a missão da igreja? Pastor Jailton, a missão da igreja nos é dada pelo exemplo do nosso Salvador, que é o bom pastor. E Jesus contou uma parábola, a parábola das ovelhas. 100 ovelhas. O pastor está cuidando de 100 ovelhas. Uma delas se desgarrou. Uma delas saiu do rebanho. Uma delas ficou desigrejada. Diz a Bíblia que o pastor deixou as 99 em segurança no aprisco e foi procurar aquela que se desgarrou. A igreja tem uma missão resgate, não o resgate da salvação, porque esse quem dá é Jesus. Mas a igreja tem o papel de cuidar uns dos outros, de velar uns pelos outros. Ao perceber que alguém ficou desigrejado, que alguém se desviou, que alguém se afastou, que alguém se decepcionou, que alguém se isolou, é papel de toda a comunidade, de toda a igreja, buscar essa pessoa. Porque Deus se importa com números, porque Deus se importa com gente. Números na igreja significa gente. E porque Deus se importa com gente, com pessoas, nós precisamos amar as pessoas que Deus ama. Nosso papel é ir, é trabalhar, é orar, é assistir, é cuidar, é trazer de volta. Foi o que Jesus Cristo fez com Pedro, né? Pedro negou Jesus. Eu acho maravilhoso que quem dá o pontapé inicial é Jesus. Quando Jesus dá uma ordem assim, o anjo diz para as mulheres, e dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. É tão bonito isso, Jesus sempre nos procurando, Jesus sempre buscando o caído para restaurá-lo, Jesus sempre buscando aquele que está longe para que ele volte para o aprisco. Esse é o papel da igreja, é trazer os desigrejados para o aprisco. Pastor Hernandes, nós estamos falando sobre a questão da igreja e pode haver também por parte do nosso telespectador uma ideia de que nós estamos afirmando que a primeira igreja é uma igreja perfeita. Não é bom que nós já venhamos a esclarecer isso para o nosso telespectador? Enquanto nós estivermos debaixo do sol, nós não somos perfeitos. Aliás, vamos pensar em duas coisas. Essa linguagem perfeita é uma linguagem que precisa de explicação. Somos perfeitos e não somos perfeitos. Se você olhar do ponto de vista da justificação, todo aquele que crê em Jesus já é perfeito, né? É assim que Deus nos vê, glória a Deus, é assim que Ele nos vê. Porém, nós ainda estamos buscando a perfeição. Então, se a pessoa está procurando uma igreja perfeita, ele não vai encontrar, sabe por quê? Porque ao chegar lá, a igreja deixará de ser perfeita. Porque não existe uma pessoa perfeita. Nós ainda não fomos glorificados. Então, a primeira igreja é uma igreja que tem seus problemas, como toda igreja tem. O que diferencia é isso. O que nós temos as nossas limitações, mas nós estamos ali pregando o Evangelho. Nisso não abrimos mão, nisso não fazemos concessão, nisso não abrimos brecha. Porque nós somos imperfeitos, vamos pregar qualquer coisa? Porque somos imperfeitos, vão deixar que aconteça qualquer coisa? Não. A igreja de Deus, ela tem algumas características. Primeiro, uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Segundo, uma igreja que quando um membro tem um problema, ela disciplina com amor, como um pai faz com o filho. Não para castigar e jogar para fora, para restaurar e para curar. Terceiro, ela administra os sacramentos com fidelidade. Então, quem é que é batizado? Aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus, ou os filhos da promessa. Quem é que participa da ceia? É aberto para todo mundo? Não. É aquele que reconhece que Jesus é o seu Senhor. Então, uma igreja que cuida do seu povo, ela é imperfeita, porque Jesus não voltou ainda, não fomos glorificados. Mas ela é perfeita em Cristo e anuncia o perfeito e puro e genuíno Evangelho. Apesar de sermos falhos, é uma igreja que ama Jesus
que prega com fidelidade o Evangelho de Jesus, e é uma igreja que está disposta a receber você e sua família para caminharmos juntos. E certamente você pode esperar da primeira igreja o compromisso com o anúncio das boas novas do Evangelho, porque a nossa preocupação é dizer ao mundo a mais importante de todas as notícias, a mais impactante de todas as mensagens, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um compromisso com esta mensagem, que é a mensagem que precisa ser anunciada aos 4 cantos da terra. E nós queremos convidar você a que venha ouvir, conhecer, venha estudar a Bíblia conosco. E talvez, pastor, a pessoa que está aí machucada, ferida, com tantas decepções, com religião, com igreja, com pastor, com líder, com tanta coisa nesse mundo de hoje, precisa ser tratado, né? Precisa ser curado dessas feridas. E o que nós estamos aqui propondo é que as pessoas possam entender que existem igrejas que buscam agradar o coração de Deus. Elas não estão atrás do dinheiro das pessoas, estão atrás de cuidar das pessoas. E a primeira igreja assume com você esse compromisso de cuidar de você, de pastorear você, de velar por você, de fazer com que você seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E nós, desta forma, convidamos você para vir. Venha conhecer, venha verificar você mesmo, traga a sua família, convide seus amigos e participe com a gente. Nós estamos de portas abertas e de coração aberto para você. O nosso convite é para que você venha estudar as Escrituras. Se você não tem uma Bíblia, nós temos o compromisso de ofertar a você um exemplar da Palavra de Deus. Exato. O que nós queremos é que você se envolva com a Palavra que restaura a alma, que alegra o coração, que ilumina os olhos. Venha estudar a Bíblia conosco. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama, uma igreja fraterna e acolhedora. Que coisa boa estar aqui com o senhor hoje, tratando desse assunto, né? E a nossa esperança é que você que está aí nos assistindo seja profundamente abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Nosso carinho, nosso abraço a você e até o próximo programa. Cada dia, um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só